Galera, saiu aí o terceiro episódio da Supergirl, a gente comentou semana passada o segundo e hoje a gente vai conversar tudo a respeito desse terceiro episódio. O episódio prometia bastante, a gente acabou de assistir e a gente vai conversar aqui tudo que a gente observou. Então, quando você deixa o seu like e se inscreve caso você não seja inscrito, a gente vai para a vinheta e já volta. Fala galera do canal Playocube, sejam muito bem-vindos mais uma vez, o meu nome é Gustavo e como eu falei, a gente está aqui para comentar aí o terceiro episódio. Antes da gente falar dele, eu queria só agradecer a todos os novos inscritos do canal, a gente ganhou bastante inscritos essa semana, então a todos vocês que se inscreveram agora, sejam muito bem-vindos, a gente coloca vídeos todas as semanas e eu espero que vocês nos acompanhem e deixem o feedback de vocês que é bem importante. Galera, o episódio começou aí, né, exatamente de onde terminou o segundo na semana passada, que é a Supergirl dando uma entrevista para a senhorita Grant, que é a patroa dela, né, a pedido do James, e ali elas ficam dialogando, a Grant faz daquilo realmente uma entrevista, né, fica fazendo algumas perguntas mais objetivas e algumas perguntas mais maliciosas, né, e nessas malícias da patroa dela, ela acaba revelando que é a prima do Clark, e isso acaba sendo um problema para todo o restante do episódio. E mais pra frente a gente vai ver um pouquinho do porquê isso foi um problema. Depois a gente tem uma cena que a Supergirl tá lá numa lanchonete, ao que parece uma lanchonete, com a irmã dela e o James, que é o repórter, né? E ao que parece o James vai ser bem importante para essa temporada da Supergirl. Isso realmente pra mim pareceu um pouco novidade. Eu esperava que o amigo dela, o Win, né, fosse um pouco mais importante, mas pelo jeito esse papel vai ser para o James. E eles estão ali e o James deixa escapar que já sabe bastante coisa a respeito dela e a irmã dela fica meio chateada. Eu comentei no vídeo da semana passada, do primeiro e do segundo episódio, que eu não estava gostando muito do relacionamento dela e da irmã dela. Felizmente eles corrigiram isso nesse terceiro episódio. O relacionamento entre ela e a irmã dela está um pouco melhor, eu gostei disso. E eu fiquei feliz que eles conseguiram corrigir um pouco dos problemas das frases clichês que haviam no primeiro e no segundo episódio. Mas ainda tem algumas coisas que me incomodam e tem algumas coisas que voltaram a me incomodar nesse terceiro episódio. Eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, beleza? Depois ela e a Alex, né, a irmã dela, estão lá na DOE, ao que aparenta, né, é uma central de comando, deles comandam atividades alienígenas no planeta. E elas estão ali e até o diretor Henshaw sabe que ela acabou contando algumas coisas para a senhorita Grant e tira ali algumas piadas com ela. E rapidamente é apresentado pra gente o novo vilão desse episódio. Não sei se eles vão adotar fazer isso nessa série da Supergirl, ao que parece. Cada episódio a gente vai ter um vilão diferente. Isso é um pouco bom e isso é um pouco frustrante. Por quê? Pode ser bom porque a gente pode ter aí diversas possibilidades de ver vilões antagônicos, né, cara, da história da Supergirl e da história que envolve Krypton, mas por outro lado isso pode ser ruim, porque a gente pode encontrar histórias bem rasas, bem superficiais e vilões um pouco mal construídos, que foi o que aconteceu e a impressão que eu tive dos episódios 1 e 2, que eu achei que os vilões foram muito mal desenvolvidos, muito mal apresentados, e inclusive a maneira como a própria Supergirl consegue resolver os problemas com relação a eles, para mim, por diversas vezes pareceu um pouco incômodo, meio raso, meio superficial, sabe? Não desenvolve muito bem a problemática. Então, para mim, foi realmente foram desfechos horríveis, o do primeiro e do segundo episódio, mas eu gostei da construção do personagem nesse terceiro episódio. A gente conhece ali o Reactor e mais pra frente eu vou comentar aqui um pouquinho mais a respeito dele, porque a gente teve coisas bastante interessantes a respeito dele e eu felizmente gostei da apresentação desse personagem do terceiro episódio. Agora, nesse diálogo dela com a Alex lá na DOE, tem uma frase que ela fala com a irmã dela que realmente eu achei extremamente desnecessária, que ela tá contando para a irmã dela, né, que ela teve a entrevista com a senhorita Grant e nessa entrevista ela cita para a irmã dela que ela aceitou participar dessa entrevista porque ela pensou que conversar com a senhorita Grant daria algumas perspectivas para ela. E cara, aquilo ali me incomodou demais. Talvez esse seja o maior problema desse episódio, é como eles ficam correndo atrás do heroísmo e do protagonismo da Supergirl. Cara, você não precisa correr atrás disso, sabe? Ela já é a heroína da série, ela já é a protagonista da série.
Você não precisa ficar repensando o tempo todo o conceito de heroísmo e de protagonismo dela. Cara, ela já é, sabe? A gente está assistindo uma série da Supergirl, você não precisa ficar repetindo que os problemas que ela desenvolver esse heroísmo, os problemas que ela aceitar o protagonismo dela, isso é muito cansativo, muito chato, sabe? E eu acho que você tem tantas outras possibilidades para explorar o multiverso da Supergirl, sabe? Os vilões. Então tem várias coisas para você resolver, para você trabalhar, e eles ficam trabalhando essa questão do heroísmo, do protagonismo dela. Isso aí eu não gostei definitivamente. E então a gente tem ali a primeira luta, né, entre ela e o vilão, que é o Reactron. Ela vai lá salvar alguns civis, tem um problema com o ônibus, eu acho que é escolar, se eu não estou enganado. E depois que ela consegue salvar os reféns e a motorista, o Reactron aparece lá e a gente é apresentado a ele mais concretamente. E ele logo deixa escapar que está ali, né, para tentar machucar ela, porque ele odeia o Superman. E aí volta a história que eu acabei de falar, que eles ficam correndo atrás do Superman o tempo todo, como se a Supergirl tivesse que existir à sombra do Homem de Aço, e isso aí me incomoda. Mas, por outro lado, você dar essa motivação ao vilão, eu acho que ficou, de certa forma, legal, sabe? Porque pareceu que ele já veio com um contexto pré-moldado para dentro da série, então foi como se você já pegasse um vilão pronto, e isso aí ficou um pouco legal, sabe? E ele já veio pronto. A gente só acabou descobrindo algumas coisas do contexto dele, então isso foi bastante legal. Eles têm um combate ali e no final ele acaba fugindo, meio que esquisito, né? Porque ele voa e eu fiquei me perguntando por que ela não foi atrás dele. Porque ela já tinha danificado a armadura dele, por que ela não voou atrás dele, não sei. Mas isso aqui foi o primeiro combate deles. O Win, que é o amigo dela, que pelo jeito deve ser o cérebro, né, por trás de toda a série o tempo todo, é o garoto nerd que fica comandando a tecnologia, e ele tá lá no jornal, na revista com o James, e eles acabam arrumando uma sala para ser um centro de comando deles, mais ou menos isso, e ali eles têm uma conversa, ele, o James e a Kara, e ali eles ficam conversando justamente sobre o heroísmo dela, o que é chato, a gente volta às frases clichê, sabe, o James fica falando pra ela, que acredita nela, que ela é capaz, mas tem medo que ela se machuque e tal. E aquilo ali é meio chato até que o James deixa escapar que o Superman é o Clark. O Win toma aquele susto. Acho que é a única coisa importante nessa cena, a única coisa relevante. Teve bastante coisa nesse episódio que me pareceu um pouco forçado, sabe? Que pra encher o roteiro desse terceiro episódio, me pareceu que eles colocaram muita coisa desnecessária. Mas no final das contas o episódio pra mim foi válido. Depois a gente conhece então o Mr. Lord. Ele pelo jeito ele é o dono da Lord Technology, uma empresa de tecnologia. Eles estão desenvolvendo um trem pelo jeito, mais ou menos isso. E a gente é apresentado a ele ali, eu não sei, cara, se ele vai ser um antagonista ou o que é que ele vai ser, mas até que eu gostei de como eles apresentaram ele e do suspense que eles fizeram. A gente não sabe se ele é a favor, se ele é contra a Supergirl, ele fica meio que no meio termo ali. Enfim, o Reactron leva ele para consertar, ele conserta a armadura do Reactron, mas a gente ficou ali, eu fiquei com uma pulga atrás de orelha se ele vai ser um vilão, se ele vai se transformar num vilão, talvez no aliado dela. Eu acho que isso aqui foi um dos melhores pontos que eu gostei desse episódio, foi a grande interrogação que ficou a respeito do personagem do Mr. Lord. Será que ele vai ser a favor ou contra, e de que forma eles vão posicionar o personagem? Eu gostei disso. E depois então a gente chega aí ao clímax desse terceiro episódio, que é quando a gente descobre um pouco do contexto da história do vilão. O Reactron é um químico, se eu não estou enganado. Ele deve ser algum cientista por nome de Ben Cru, e ele trabalha numa usina. E um dia essa usina que ele trabalha teve um problema ali, eu acho que foi um incêndio, se eu não estou enganado. E o Superman foi lá salvar, ele conseguiu salvar várias pessoas, mas não conseguiu salvar a esposa dele, nem ele. Então ele também teve contato com radioatividade, ele ficou ali meio deformado. E por conta disso ele acabou criando na cabeça dele uma mal imagem, né? Uma imagem ruim do Superman, como que se o Superman não tivesse salvo a esposa dele porque o Superman não quis. E ele acaba criando ali uma verdadeira aversão, né, à imagem do Superman, e ele desconta tudo isso na Supergirl. Então eu gostei disso, sabe? Eu gosto bastante quando a gente descobre coisas a respeito do contexto de um episódio.
Isso eu gostei, de conhecer a motivação do Reactor e me pareceu bastante convincente. Eu dei crédito à história que a gente conheceu do Ben Crew. A gente rapidamente tem uma cena ali novamente do diretor Henshaw com os olhos vermelhos. Novamente a gente fica com a interrogação a respeito do que é, eu comentei isso no segundo episódio. E a nossa última cena então é a cena mais importante. Eles estão numa festa de lançamento de uma revista que a senhorita Grant vai entregar toda a entrevista que ela fez na Supergirl no início do episódio. E lá nessa festa ela tá lá, o Win, o James, o Mr. Lord, a própria senhorita Grant. E o Reactor chega lá atrás da Supergirl, ela logo se dispersa, consegue se transformar na Supergirl. Eles ali têm um embate e, para minha felicidade, a gente teve um desfecho mais qualificado, melhor do Reactor, que foi o seguinte: ela conseguiu ali colocar a mão dela, meter a mão dela num cobre e com um soco ali, com a mão coberta de cobre, ela consegue então destruir o Reactor, que para mim foi uma coisa boa, porque eu não tinha gostado do desfecho dos vilões do primeiro e do segundo episódio, mas felizmente aí a gente teve um desfecho melhor para o Reactor, bem na pegada do Flash ali, ela com a ajuda dos amigos. Então felizmente eu gostei, ainda bem, cara, que eles não tiveram, o Reactor não teve um desfecho tão ruim quanto foi do primeiro e do segundo episódio. Em suma, para mim é o seguinte: eles conseguem resolver aí o problema do primeiro e do segundo episódio, do relacionamento dela com a irmã dela, mas em contrapartida surge um outro problema, na minha opinião, que eu não gostei desse terceiro episódio, eles querendo justificar e desenvolver um núcleo que não existe ali, que é o problema dela ser heroína e protagonista. Isso não existe, ela é, ponto final. Tem outras coisas que você pode desenvolver que são mais atraentes, na minha opinião. Então isso aqui foi o que a gente percebeu aí desse terceiro episódio. Na semana que vem vai sair o quarto, a gente vai trazer mais um comentário. Então se inscreve no canal para você não perder nada, deixa o seu like, o seu feedback é muito importante. Se você gostou ou não dos nossos comentários, se concorda ou não, deixa aqui para a gente resolver e desenvolver no próximo episódio, beleza? Se inscreve no canal caso vocês não sejam inscritos. E meu muito obrigado a todos vocês, valeu, falou! Galera, saiu aí o trailer do Warcraft, né, a adaptação do jogo da Blizzard para os cinemas. A gente estava bastante ansioso, né, porque é uma grande adaptação. O trailer acabou de sair, a gente vai comentar aqui tudo que